Olá, tudo bem? Boa noite, todo mundo. Começando mais um Papo da Madrugada aqui no instantenews.1. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Marcelo Campos. Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você que fica aqui com a gente para mais esse Papo da Madrugada. Pois é. Agora, temos muita coisa para falar hoje, né? Para comentar também, né? Algumas reflexões sobre a guerra na Ucrânia e outros fatos que marcaram a semana. Mas nós começamos no programa de hoje mostrando uma enquete, né, feita pela TV Jovem Pan News no programa Entre Linhas. A enquete foi a seguinte: qual Brasil você prefere, o de Lula ou o de Bolsonaro? Foram mais de 2 milhões de votos. Olha só, o resultado foi o seguinte: 1.378.087 pessoas preferem o Brasil de Bolsonaro e 692.778 pessoas preferem o Brasil de Lula. O que você achou desse resultado, Marcelo? Olha, Ronaldo, o resultado traduz o que todo mundo está vendo aí há alguns meses, né? E mostra como tem alguma coisa errada com algumas pesquisas que estão apontando o Lula eleito no primeiro turno com mais de 60% dos votos, né? Outro ponto que é bom a gente destacar aí é a audiência avassaladora que a Jovem Pan News, da TV Jovem Pan News, né? Essa audiência que ela está tendo, e tem deixado aí as suas principais concorrentes, a Globo News e a CNN, no chinelo, né? Mas voltando à enquete, 2 milhões de pessoas votaram. Veja que 66,5%, ou seja, o número que você disse, 1.378.087, preferem o Brasil com Bolsonaro. E 33,5%, que corresponde aos 692.778, preferem o Brasil com Lula. E veja só, até as pesquisas desses institutos que colocavam o Lula como o primeiríssimo colocado e vencendo as eleições no primeiro turno, andaram sofrendo um revés aí. Você vê que a diferença entre Lula e Bolsonaro diminuiu de uma hora para outra significativamente. Esquisito, né? Agora está em torno de 4%. Isso deve estar desesperando a esquerda, a mídia e até alguns ministros do STF, se não a maioria, né? O Lula continua sem sair nas ruas. Em qualquer lugar que o presidente Bolsonaro vai, ele é ovacionado pela população que ainda grita Lula ladrão e que a nossa bandeira jamais será vermelha. Bom, eu acredito que essa forçação de barra da oposição, do Supremo, e principalmente, Ronaldo, da mídia tradicional, está levando a maioria da população brasileira a perceber que o que essa turma quer é inviabilizar o presidente, que a cada dia, pelo que a gente está vendo, vem conquistando aí mais eleitores. E isso deixa essa turma desesperada. Com certeza, né? Agora, eu tenho conversado com algumas pessoas de diferentes espectros políticos, né? E algumas delas me disseram que acham que o Bolsonaro vai ter dificuldades em se reeleger. Mas o que a gente vê não bate muito com essa percepção, não é mesmo? Olha, quando o Moro acenou com a candidatura dele à presidência, muita gente viu a possibilidade dele tirar muitos votos do Bolsonaro. Eu acredito nessa tese, mas eu faço apenas uma correção. Não seria uma quantidade enorme de votos, mas um número significativo, mas não uma quantidade exorbitante. Por quê? Porque o Moro vem se desgastando com as suas declarações infelizes. Tem lives aí com aparições ao lado de Dória, da Simone Tebet, e até o candidato pessoal, que o nome está me fugindo agora, que acaba querendo tirar proveito político com a guerra da Ucrânia, né? Querendo cobrar aí uma posição do governo que o presidente via Itamaraty já deixou muito clara. E agora, com a possibilidade do Moro ter os seus bens bloqueados aí por sua atuação profissional após ter deixado o Ministério da Justiça, a coisa também se complica e o desgaste dele aumenta bastante. Eu sei que se o Moro for candidato, é claro que ele vai tirar alguns votos do Bolsonaro, disso ninguém tem dúvida. Mas é importante a gente lembrar, Ronaldo, que na eleição de 2018, o Bolsonaro perdeu para o Fernando Haddad lá no Nordeste. E agora, com as realizações do governo, que levou água para o sertão nordestino,
o número de admiradores e, consequentemente, de eleitores na região é óbvio que aumentou significativamente, né? O que, eventualmente, Moro tirar de votos do Bolsonaro, sobretudo no Sul e no Sudeste, não terá, no meu ponto de vista, grande impacto na medida em que, provavelmente, ele vai receber uma quantidade infinitamente maior de votos em regiões em que ele não foi tão bem nas eleições de 2018. Quem votou em Bolsonaro por convicção vai continuar votando nele. Isso tem um percentual significativo. Quem votou no Bolsonaro para que o PT não voltasse ao governo não vai votar no Lula. Isso é claro. Desse grupo, os que decidirem não votar em Bolsonaro, eu acho que eles não vão ter muitas opções. Talvez prefiram até anular os votos, para não votar no Ciro Gomes da vida, ou em Dória, que eu acho que nem vai ser candidato, mas vamos ver. Mas, dependendo do cenário, podem até repetir o voto de 2018 para não deixar a esquerda tomar conta do país de novo. Agora, tem aqueles da turma do Lula livre, né, que vão continuar votando no Lula e vão ficar em torno desses 30%, como refletiu bem a enquete da Jovem Pan que a gente mostrou ainda há pouco. O que vai ser difícil é o Lula conquistar eleitores que se desiludiram com o Bolsonaro, e por alguma razão. Mas esses eleitores dificilmente vão marcar o 13 nas urnas, né? Agora, Marcelo, essa semana não se fala em outra coisa, né? A invasão da Rússia à Ucrânia, que chega hoje ao seu 10º dia. O mundo está perplexo, né? Ninguém imaginava que, a essa altura do campeonato, sobretudo após uma pandemia que deixou cicatrizes muito grandes no planeta, fosse surgir uma guerra que começa a tomar uma proporção que pode levar o mundo a um conflito perigoso, né, Marcelo? Ronaldo, até para comentar sobre esse conflito, a gente precisa tomar cuidado. Eu digo isso porque a primeira coisa que desaparece no fronte aí é a verdade, né? Nesse cenário, você tem um jogo muito grande aí de narrativas, tanto de um lado quanto de outro. E você vê uma coisa, essa é a primeira guerra no planeta que é documentada pelas redes sociais. Você assiste a guerra no Instagram. Mesmo assim, tem muita notícia falsa sendo plantada de ambos os lados. Pois é, mas essa guerra, né, Marcelo, parece que foi uma guerra anunciada, né? Mas com certeza. Eu acho que houve uma inabilidade muito grande do Ocidente, sobretudo da OTAN, ao querer trazer aí para sua proteção países que fizeram parte aí do Pacto de Varsóvia. Então, para refrescar a memória, o Pacto de Varsóvia ele foi um acordo militar que foi firmado em maio de 1955, que estabeleceu uma aliança entre os países socialistas do leste europeu. Incluía aí Hungria, Romênia, Alemanha, a Alemanha Oriental, né, a Albânia, a Bulgária, Tchecoslováquia e a Polônia, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O objetivo desse pacto era manter uma integração militar entre os países da Europa Oriental, cujos governos estavam sendo comandados por partidos comunistas, né? E queriam atuar no sentido de fazerem aí uma proteção militar mútua entre os membros desse pacto. Você vê que a OTAN tinha sido criada bem antes do Pacto de Varsóvia, em 1949, e justamente para lutar contra a expansão do comunismo e retaliar aí qualquer ataque soviético contra os seus países membros. E aí a resposta da União Soviética veio em 1955, com o Pacto de Varsóvia, que foi apoiado por todos os países do bloco socialista e foi criado nos mesmos moldes do rival, que era a OTAN. Quem dominava aí o Pacto de Varsóvia era a União Soviética. E isso permitiu aí um equilíbrio de forças e de poder que funcionou até como um contrapeso à OTAN. Você vê que nunca houve um confronto direto entre as forças da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Teve uma preocupação quando o Pacto invadiu a Tchecoslováquia com a participação de todas as nações do Pacto, com exceção da Albânia e da Romênia. E depois desse episódio, a própria Albânia deixou o grupo. Mas
as coisas foram mudando, né? E o pacto começou a se desfazer com as revoluções de 89, que começaram a ocorrer no Bloco Oriental. O início foi até aquele movimento Solidariedade na Polônia, né? Que levou à presidência do país um dos seus protagonistas, que foi o Lech Wałęsa. Em junho, isso aconteceu em junho de 89. E teve também o que eles chamaram de piquenique pan-europeu, que aconteceu em agosto também de 1989, na fronteira austro-húngara, próxima ali da cidade de Sopron, uma cidade húngara, né? Esse evento marcou uma primeira brecha aí na cortina de ferro, porque eles abriram durante 3 horas os postos de fronteira e permitiram a fuga de 600 pessoas da Alemanha Oriental. Mas já que você falou da Alemanha Oriental, aconteceu também a reunificação, né, da Alemanha com a queda do Muro de Berlim. Pois é, isso aconteceu em 90. Veja o lapso de tempo aí. E justamente após a reunificação alemã, não tinha sentido que a Alemanha, uma antiga parte dela, fizesse parte do Pacto de Varsóvia, né? E você vê que menos de um ano depois, foi em fevereiro de 1991, teve uma reunião na Hungria e o pacto foi declarado encerrado, o Pacto de Varsóvia. E quem corroborou com isso foram os ministros da Defesa e das Relações Exteriores dos 6 países que ainda estavam fazendo parte do grupo. E você vê que no mesmo ano ainda teve a dissolução da União Soviética. Olha quanta coisa aconteceu no mundo, né? Agora, para a gente entender essa guerra, você tem que ver que nos 20 anos seguintes, os países do Pacto de Varsóvia, fora da União Soviética, aderiram à OTAN, que foi a Alemanha Oriental, por meio da reunificação com a Alemanha Ocidental, a República Tcheca e a Eslováquia, como países separados, assim como os estados bálticos, né, que faziam parte da União Soviética, que aí é a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Aí a União Soviética acabou. E acabou também o Pacto de Varsóvia. Qual seria o destino natural da OTAN? Acabar também, mas só que não acabou. E houve até, ao contrário, uma expansão significativa justamente em cima dos países do leste europeu que faziam parte daquela antiga cortina de ferro. Pois é, mas o Putin, Marcelo, vinha sinalizando, né, para que a Ucrânia não fizesse parte da OTAN, isso com receio de, no futuro, né, fossem instaladas bases militares no país que faz fronteira com a Rússia, né? Pois é, mas, no meu ponto de vista, por falta de habilidade e até de diplomacia, é que as coisas chegaram onde chegaram. O Putin se sentiu ameaçado pelo Ocidente com a provável adesão da Ucrânia à OTAN, né? Só que ele vem tentando impedir esse avanço, ou essa união, há pelo menos 8 anos. Só que agora, sentindo que o presidente americano é fraco, sentindo que a Europa também carece de líderes fortes. Você tem aí, hoje, quem são os líderes europeus? Com a saída da Angela Merkel, que tinha até uma boa relação com o Putin, você tem Macron, que a gente já sabe o que é. O novo chanceler alemão ainda não disse a que veio. Quem mais você tem? O Boris Johnson. Boris Johnson. Mas não é um líder expressivo, né? E você não tem uma grande liderança, que eu acho até que a Merkel tinha ali fazer um bom contraponto ali com o Putin. Ele viu que era hora de invadir a Ucrânia antes que ela entrasse para a OTAN. Mas o que ele fez é inaceitável. O Ocidente começou a retaliar. Só que eu vejo o seguinte, quanto mais ele se sentir pressionado e até encurralado economicamente, ele vai avançar com seu poderio militar sobre a Ucrânia, justamente para desafiar o Ocidente. Por outro lado, os russos que não concordam com essa invasão estão protestando, estão sendo presos. Parece que ele vai implementar aí até a lei marcial. Tem um filho de um amigo meu que mora na Rússia, ele trabalha para uma empresa suíça,
não tem conta em bancos russos, ele tem conta em bancos suíços que mandam o salário dele e tira dinheiro no caixa eletrônico. Ele estava querendo sair da Rússia, agora a situação está terrível, porque há barreiras onde os policiais russos eles querem evitar que pessoas saiam da Rússia nesse momento. E se for ucraniano pego saindo da Rússia, ele disse que são presos. Ele tentou... Ele ainda tem um pouco de estoque de comida em casa. E tentou almoçar em restaurantes com a mulher e com os 2 filhos, só que o sujeito do restaurante já pergunta a ele, vai pagar com cartão ou com rublo? Ele, com cartão, então não aceitamos. Ele não consegue comprar nada em supermercado, porque os cartões de crédito não funcionam. Ele não consegue comer nada em restaurante. O estoque dele está acabando. Ele pensou em sair de carro, mas de Moscou, onde ele está, para a fronteira mais próxima, ele vai precisar reabastecer, não tem dinheiro para reabastecer. Aí a empresa para a qual ele trabalha na Suíça conseguiu comprar de lá passagem de trem e mandou para ele, pegou por internet, está tentando agora chegar na Polônia. Aí você vê que a situação também na Rússia está se deteriorando. E essa guerra precisa acabar rápido, porque senão o Putin também vai ter muito problema, apesar da supremacia das suas forças. Aí você vê que precisa acabar mesmo. Pois sim. É. Agora eu acho, Marcelo... Mas, olha, esse ex-espião da KGB, ele parece, o Putin, parece estar querendo rever os tempos de Guerra Fria aí. E eu acho que isso não é bom para ninguém. Essa economia globalizada, a dependência do gás russo pela Europa, as consequências a gente está vendo não vão ser boas para ninguém. Essa guerra precisa acabar logo, né? Precisa. Agora, eu acho que um elemento surpresa, Marcelo, foi a resistência ucraniana, né? Mas se ele resolver colocar o seu poderio militar com força total, ele aniquila a Ucrânia. Não há dúvida, né? E com as ameaças nucleares que já começa a fazer, isso poderá gerar um conflito de proporções mundiais, o que não é conveniente para ninguém, nem para a própria Rússia. Nesse sábado vai ter mais uma rodada de negociações. Vamos ver no que vai dar. A gente vê muita narrativa, mas a gente não sabe de fato o que está acontecendo, né? Eu diria aí que 60% das informações precisam ser filtradas. O Putin, por outro lado, teve muitas surpresas. Só que ele não vai querer sair desse confronto dando, o menor que seja, a impressão de que ele cedeu ou que perdeu alguma coisa. A gente tem que aguardar, né? Mas você veja como são as coisas. A gente tira uma lição desse episódio todo, até aqui para o Brasil. O atual presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele era, quer dizer, pelo menos o que está sendo visto agora, contra a liberação do porte de armas para o povo ucraniano. Ele bradou esse discurso para se eleger. Muito bem. O comediante afirmou hoje que as armas estão sendo distribuídas entre os cidadãos ucranianos e ele tem pedido a essas pessoas que defendam o país contra os soldados russos, impediu que homens acima de 18 anos deixem o país e está botando arma na mão de todo mundo. Aí você vê que parece que é um retrato grotesco da hipocrisia política que move aí as ideologias de esquerda, né? As armas são ferramentas de paz nas mãos de pessoas de bem. O desarmamento dos cidadãos é uma bandeira torpe dos canalhas de esquerda, né? Esse fato aí deveria servir de lição para essas pessoas que não se cansam de falar imbecilidades aí sobre o armamentismo brasileiro e tal, né? Pois é, mas nós precisamos estar atentos com o aparelhamento do PT, né? Que o PT e seus partidos amigos promoveram em nossas universidades e também em muitas de nossas escolas. Essa semana, Marcelo, o anúncio da exibição de um documentário lançado pela produtora conservadora Brasil Paralelo, marcada para a noite desta quinta-feira na Universidade Federal do Paraná, UFPR, deixou claro o amor que os esquerdistas têm pela censura. Olha só, o protesto foi puxado pelo perfil no Twitter Brasil Paralerdos, que faz uma crítica constante aos excelentes vídeos publicados pelo Brasil Paralelo, que é atacado
pela ala esquerdista. Esses caras não conseguem conviver com o contraditório, Marcelo. É impressionante, né, rapaz? O documentário lançado pelo Brasil Paralelo, ele se chama O Fim da Beleza, né? Ele mostra a decadência, de certa forma, da nossa sociedade. Ele aponta que, desde o iluminismo, o ser humano vem se afastando das ideias e valores que sustentavam aí a cultura ocidental. E, olha, o melhor lugar para um debate como esse é a universidade, que deveria ser plural. Mas, como está dominada e aparelhada pela esquerda, as ideias válidas são apenas a que esse pessoal compartilha, né? Qualquer coisa diferente da caixinha esquerdista é rechaçada. O reitor até cedeu, disse que era democrático e tal, e o documentário foi exibido. Eu recebi uma informação do próprio Brasil Paralelo com relação ao que aconteceu. Pois é, agora até aquele jornalista que saiu da Jovem Pan, né? E hoje é colunista da Folha, sai dali para bater lá, né? É da Folha de São Paulo, o Joel Pinheiro, né? Joel resolveu fazer uma enquete sobre essa censura, né, Marcelo? E se deu mal, né? Pois é, rapaz. Além de ele ter levado uma dura resposta aí do pessoal do Brasil Paralelo, ele passou a maior vergonha nas redes sociais, né? Ele, nessa enquete, escancarou a sua ação esquerdopata aí pela censura, né? Quebrou a cara. Na postagem que ele fez, ele colocou em dúvida a liberdade de utilização dos conteúdos com viés conservador, veja só, nas universidades e nas escolas do país. E ainda perguntou se produzir e veicular esse tipo de conteúdo deveria ser crime, rapaz. É impressionante, né? 23.905 pessoas participaram da enquete que ele fez. Acho que até está com muito seguidor, né? 87% votaram contra a proposta e só 12% foram favoráveis. 12,8%. Como o assunto repercutiu rápido nas redes sociais, o Brasil Paralelo publicou uma resposta à altura. Disseram assim: excelente, Joel, promover o debate é o nosso objetivo, por isso a gente trouxe os intelectuais reputados da Academia Internacional. O documentário faz críticas ao autoritarismo e inaugura aí uma nova visão sobre as favelas no Brasil. A Universidade Brasileira precisa aprender a dialogar. Aí depois o Joel tentou rebater, dando um tom democrático, né? Depois que ele percebeu a besteira que fez. Aí ele disse, ao invés de tentar banir os documentários do Brasil, que ele propôs, né, de serem mostrados em universidades para estudantes que querem vê-los, não seria melhor engajar-se com seu conteúdo e mostrar seus erros e pontos fracos? É hipocrisia pura, né, Marcelo? Pois. Agora, uma ótima análise sobre esse episódio foi feita pelo publicitário Luiz Galeasso, mais conhecido como Oi Luiz, no seu canal do YouTube, né? Oi Luiz TV. Vamos dar uma olhada? Imagina que você vive numa roça, um lugar muito afastado. Lá só tem uma escolinha, em condições precárias, sem livros, sem cadeiras, mesas, merenda e sem professores. Aí aparece um professor inteligente, dedicado, que vai de casa em casa ensinar coisas que a escolinha nunca mostrou. O que você faz? A. Leva o professor para dar aulas na escolinha. B. Pede para o professor trazer mais professores como ele à cidade. Ou C. Tenta impedir o professor de ensinar. O Joel Pinheiro quer a última opção. E o professor que ele quer censurar é a Brasil Paralelo. O liberal de mentirinha, arqui-inimigo do Adrilles e genérico do namorado da Fátima Bernardes, Joel Pinheiro, recebeu o espírito do Ricardo Noblat e fez uma enquetezinha inocente, passivo-agressiva até o talo. Desesperado ao ver universidades e escolas importantes começarem a exibir material da Brasil Paralelo, ele perguntou: você seria a favor da proibição legal dos documentários da Brasil Paralelo? Em primeiro lugar, olha como esse pessoal passivo-agressivo tenta suavizar o nome de coisas horríveis para torná-las mais palatáveis. Ele chama a censura de proibição legal. Os novos socialistas, essa gente sojada e educadinha, têm horror a palavras fortes
Então faz todo tipo de malabarismo linguístico para parecer suave ao defender medidas totalitárias. Pelo menos os comunistas raiz chamavam as coisas pelo que elas eram de verdade. E essa coisa de querer proibir legalmente alguém de falar é admissão da sua própria fraqueza e incapacidade de vencer o outro no debate, na exposição de ideias. Ai, eu não gosto dos documentários da Brasil Paralelo. Vamos proibir eles de falar? Joel tenta ser um Sleeping Giants de um homem só, cancelando aquilo que vai contra a sua ideologia e que ele não consegue combater de frente. A Brasil Paralelo não é só um excelente canal de cultura, história e conhecimento fora do discurso oficial da esquerda. Ela também é um modelo de sucesso de negócio no século XXI, atraindo mais público, inclusive, do que os empregadores envelhecidos e perdidos do Joel. Assim, a Brasil Paralelo é uma ameaça dupla a esses incompetentes que estavam acomodados por não terem concorrência. Primeiro, porque fala de valores que esses inteligentinhos têm nojinho. Segundo, porque está ocupando uma fatia cada vez maior do mercado e vão acabar engolindo a turma do Joel. Joel Pinheiro e sua gangue são o fax, o mimeógrafo, a máquina de escrever. Eles estão com os dias contados. E essa é a própria definição de mercado que Joel, que se diz liberal, deveria respeitar. Livre concorrência, o público escolhe o que quer consumir. Então eu faço um apelo. Joel, para muitas pessoas, o serviço prestado pela Brasil Paralelo é essencial, igual a sua empregada durante a pandemia. Essas pessoas precisam da Brasil Paralelo, igual você precisava da sua empregada durante a pandemia. Alguém proibiu a sua empregada de ir trabalhar na sua casa em plena pandemia? Não. Então não tente proibir a Brasil Paralelo de levar toda a cultura, informação e conhecimento que você não consegue oferecer ao seu público. Brasil Paralelo, tão essencial quanto a empregada do Joel Pinheiro. Muito bom, Ronaldo. Mas o problema do aparelhamento não está só nas universidades. Olha só esse depoimento aqui. Bom dia, amigos. Eu vim aqui para fazer esse vídeo que faz tempo que eu não tenho feito, porque ontem veio a calhar, eu estava numa reunião na cidade de Campo Bom e uma mãe se queixou para mim o que eu faço com meu filho de 20 anos que está fazendo faculdade e ele diz que ele não é nem de Lula e que ele não é nem, mas ele odeia o Bolsonaro. E ela não sabe o que fazer com o filho. Aí eu expliquei para ela o que acontece desde 2003, quando foi inserido a ideologia político-partidária dentro das escolas, desde a mais tenra idade para nossas crianças. Hoje de manhã eu saí aqui em Sapiranga para fazer as minhas coisas, reuniões, e eu passei aqui na oficina do meu filho. E eu chego aqui e a minha neta de 7 anos, que iniciou as aulas ontem, numa escola municipal, Escola Dr. Décio Gomes Pereira, aqui do bairro São Luís, e ela estava desenhando e me chamou a atenção o lápis que ela tinha na mão. O lápis está aqui, ó. Vocês observem esse lápis. E vocês sabem que criança não mente. Eu perguntei para ela, o que é isso aí? Por que você está usando isso aí? Ah, foi a professora que deu. E ela iniciou na 2ª série, no ensino fundamental ontem, com 7 aninhos. E eu disse, tá, mas por que isso aí? Diz ela, não, a professora deu para todos os alunos. Eu disse, mas por que uma estrela vermelha? E ela disse assim, os outros alunos todos perguntaram por que a estrela era vermelha. E sabe o que ela respondeu? Para vocês escreverem o futuro de vocês. Agora, vocês que têm dúvida, vocês que são contra ideologia político-partidária ou qualquer tipo de ideologia dentro de sala de aula, uma criança com 7 anos, isso aqui, ó, é apologia à estrela do PT. A minha neta não vai usar isso aqui. Isso aqui eu vou guardar, porque eu fui lá, eu comprei o material, tá aqui, ó, o material. Eu acabei de fazer. Se é que para minha neta usar alguma coisa, é isso aqui, ó. Comprei um lápis igual e eu fiz isso aqui. Porque isso aqui é a bandeira do Brasil, porque a minha neta tem 7 anos e não vai ser feito essa ideologia. Não vão transformar a minha neta num zumbi igual esses que estão aí hoje, com 20, 25... Incrível, né? Olha aí a importância da família na educação das crianças, né? Pois é, se as famílias não ficarem atentas e não acompanharem seus filhos na escola, provavelmente eles vão ser doutrinados por esses professores esquerdopatas aí que acham que o Partido dos Trabalhadores pode dar algum futuro para alguém, né?
Agora, Marcelo, o brasileiro não está dormindo não, viu? Nós falamos ainda há pouco daquela enquete, né, da Jovem Pan, e os fatos não mentem, né? Bolsonaro esteve em São José do Rio Preto, em São Paulo, e participou de uma motociata. Dá uma mostra aí para a gente. Aperta esse botão, vai lá. Olá, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais do Diário. Estamos de volta diretamente aqui da Avenida João Batista Vetoraço, próximo ao CEAGESP, ao recinto de exposições, onde uma concentração, centenas de motociclistas aguardam a chegada do presidente Jair Bolsonaro, que já está em Rio Preto. Bolsonaro desceu há alguns minutos no aeroporto de Rio Preto. Bolsonaro vem vindo. A Polícia Militar já aguarda a sua chegada com a Polícia Rodoviária Federal. E eles anunciaram que Bolsonaro chegou. Vem vindo aí. É na caminhonete. Bolsonaro chegará em uma caminhonete. Olha aqui, ó. Do que estava programado com a motocicleta, e a caminhonete segue com o fluxo de pessoas. Apoiadores transtornando. Observação interessante. Esse presidente que, segundo as pesquisas, não tem a menor chance de disputar a eleição com Lula, né? Ninguém mais acredita nesse discurso, né, Ronaldo? E eu te digo mais, se o Lula sentir que não vai ter chance nas próximas eleições, é capaz de arranjar desculpa e sair fora da disputa. Que assim seja, né? Agora, teve um outro jornalista, né, que se deu mal mais uma vez, né, com suas enquetes insanas, o Ricardo Noblat. Como esse cara mudou, né, através dos tempos, né? Ele era um cara aceitável, um bom jornalista, hoje virou um idiota, né? Ele sugeriu a invasão do Brasil para tirar o Bolsonaro da presidência. Rapaz, a gente não pode nem considerar esse sujeito um jornalista, né? Olha a pergunta que esse idiota fez. Você concordaria com a invasão do Brasil por forças militares estrangeiras para derrubar o presidente Jair Bolsonaro? Quer dizer, só um brasileiro imbecil pode sugerir a invasão do seu próprio país para derrubar um político que foi eleito democraticamente com mais de 57 milhões de votos, e só porque ele não concorda. Esses democratas são assim, né, Ronaldo? Quando discordam de alguém, eles querem logo usar a força para tirar a pessoa da frente do seu caminho, né? E o nosso jornalismo, Marcelo, vai de mal a pior, viu? Olha só. Após usar muita droga, Papagaio aprende a falar genocida, fascista e racista e se forma em jornalismo. Essa é a nossa realidade, Ronaldo. Barra pesada, né? Nós ficamos aí diariamente chocados com esse controle das opiniões que já existe na prática, né? Não precisa nem o ex-presidiário controlar a mídia, as redes já estão controlando tudo.
E tudo que estiver fora da cartilha elaborada pela militância, infelizmente, né? Agora, você já deve ter lido que o deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei, né, viajou para a Ucrânia com o coordenador do MBL, o Renan Santos, que é mais conhecido como Cabeça de Penico. Bom, agora, eu te pergunto, cara, o que é que um deputado estadual vai fazer na Ucrânia numa hora dessas? Ele deveria estar trabalhando em São Paulo, né? Estado por onde foi eleito, né? Esses dois aí não valem nada, né? São os trapalhões. O tal do Renan Santos, rapaz, chegou a publicar uma foto de 2016 da Ucrânia como se fosse hoje. E depois disse que ia para lá com o deputado Arthur Duval, próximo à zona de conflito, para reportar os acontecimentos. Olha, não é à toa, rapaz, que publicaram um cartaz da viagem deles nas redes sociais. Olha aí, Debbie e Lloyd, 2 idiotas em apuros. Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa. E talvez por isso, Marcelo, é que devemos ouvir e compartilhar a opinião da nossa ex-presidente Dilma Rousseff, né, sobre a necessidade de se impedir a invasão da Ucrânia. Olha o que ela diz. Temos que impedir a invasão da Ucrânia. Uma guerra sempre causa um trauma muito grande. Nesse caso, teríamos um traumatismo ucraniano. Dilma Rousseff, 2022, traumatismo ucraniano. Tem tudo a ver com ela, né? Agora, por falar em Dilma, Ronaldo, o Lula tentou sondar para ver se ela estava por dentro da cultura soviética. Olha só, conhece algum cantor russo? Ela só o Renato. Mas, Marcelo, nós ainda não saímos da pandemia e agora começou essa guerra, né? As pessoas estavam traumatizadas com as consequências da doença, com vacina, passaporte sanitário, essas coisas aí. Agora, imagine se o Brasil tivesse que mandar forças militares para esse conflito na Ucrânia. Será que dá para imaginar um diálogo entre 2 brasileiros logo após uma convocação para ir para a guerra? Tira uma dúvida aí para mim, com esse negócio se virar a Terceira Guerra Mundial e a gente for convocado, né, nós os homens, tá uma dúvida se só vai quem tomou a 3ª dose da vacina ou quem tomou a 2ª dose também pode ir para a guerra, que ainda não vi os protocolos, a OMS não falou nada, nem a Globo, para saber dos protocolos. Serve aí qualquer coisa levar carteirinha de papel ou tem que abrir o DataSUS para comprovar a vacinação, né? E outro protocolo ainda que não explicaram direito é se tiver que fazer o contato físico, a luta de baioneta, se a gente vai ter que respeitar o distanciamento, como é que vai ser a guerra, quais são os protocolos, né, da Covid para a guerra. Então, como eu tomei Coronavac, né, então não sei se a hora que a gente chegar no aeroporto lá de Kiev, se o oficial vai segurar a nossa tropa, separar quem tomou Pfizer, quem tomou Corona, se a gente vai ter que ficar num hotel 14 dias, porque a gente só pode ir para a guerra depois, né, que comprovar o PCR lá, depois de 14 dias faz o PCR, para não contaminar o inimigo, né, porque a gente pode, imagina se um combatente russo a gente passar Covid pro cara, né, tá certo, né. Então acho que tem que ver também toda essa parte, até mesmo se a gente for lançar alguma granada, alguma coisa, se eu preciso passar álcool na granada antes, para não infectar o inimigo, né, a granada tem que estar limpa. Olha, é surreal, mas perfeitamente possível, né? Não é mole, né? É possível. A pandemia deixou traumas mesmo, rapaz. Mas se você quiser ter notícias dessa guerra, Ronaldo, eu sugiro que você assista a um telejornal português. Olha, eu estou achando que essa emissora vai receber o Oscar da cobertura de guerra. Dá uma olhada. Os níveis de radiação em Kiev estão a disparar? Dispararam? Não tenho essa informação. Não sei se é um bombardeamento, Zé, boa tarde mais uma vez. Não sabemos o que é que causou essa explosão, mas houve uma explosão. E à medida que nos aproximamos desta coluna de fumo, que não sabemos o que é, não fazemos a mínima ideia do que é, sim, há um edifício em chamas, não sei que edifício é que é, não sei o que é que tem. Eu não tenho um conhecimento, nem é profundo, eu não tenho conhecimento
sobre a cidade, até porque não sabemos se os caças que passaram eram ucranianos ou eram russos. Eu já há bocadinho arrisquei que seriam russos, mas eu não sei se eram russos ou ucranianos. E havia ali, não sei, centenas de carros. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Vai largar uma bomba? Já acabou de largar? Eu sei lá, eu nem consegui ver se era ucraniano ou russo, Zé. Kiev pode ser vítima de um ataque aéreo em larga escala. Essa informação já está disseminada por toda a população de Kiev? Eu não te consigo dizer isso. As pessoas ainda conseguem ir comprar comida, por exemplo? Como é que a economia está a funcionar? Eu hoje não tenho esses dados. Ou seja, à data de hoje, sobre hoje, eu não tenho esses dados. A noite já é cerrada, já passa das 11 horas, perto das 11 horas, enfim, não tenho agora um relógio, peço desculpa por isso, mas serão perto das 11 horas aqui. Também já te vou pedir alguma ajuda, Zé Carlos Castro, com isso. Posso dizer que neste momento estou a gravar este vídeo, serão 10 e qualquer coisa. Que horas é que são? Ah, meu Deus do céu. Não sabe nada, né? Não sabe nada. O mundo, né? E por falar em Oscar, Marcelo, vamos ver o que vai passar na tela da Globo. Toca o cineminha aí? O Cinema 2022 vem com tudo da Globo. Em cartaz, os maiores sucessos. Alckmin em O Senhor dos Rodoanéis. Ciro Gomes em Família Cheira-Pó. O clássico Pilantras do Brasil em Roubamos o País. Aézio das Neves e Micael Treme em Os Intocáveis. Drauzio Varicelas em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E na sexta-feira 13, Barroso e o Massacre da Urna Elétrica. O Rombo 5, desfalque na Petrobras. O campeão de bilheteria, 11 homens e 9 dedos. O premiado, Invasão de Propriedade, com Gui Boulos. Margarina Silva em ET, o Retorno. E a trilogia Ditadória. O Diabo Veste Calça Tochada. Curtindo a Vida Trancado. E o Pequeno Ditador. E dos mesmos produtores de Você Me Prometeu Vaga na Prefeitura. Sim, no estacionamento. Vem aí, Soldado Santa Cruz e a Lei do Rouanet. 2022, com os sucessos que você quer ver na tela da Globo. Olha, então vamos terminar o programa, Ronaldo, porque eu quero assistir cada um desses filmes aí, rapaz. Olha, um abraço para você que ficou aqui com a gente. Eu te espero na próxima semana. Abraço, Ronaldo. Abraço, Marcelo. Terminamos o nosso programa de hoje, né? Foi muito bom ter ficado com você, que está sempre com a gente toda semana, mais uma vez hoje, né? Agora, na próxima madrugada de sexta para sábado, nós estaremos juntos novamente aqui no instantenews.1 com mais um Papo da Madrugada. Beijão para todo mundo. Tchau.